Olá pessoal, que a graça e a paz de Deus esteja conosco, amém? O estudo de hoje, lei e graça. Ontem nós vimos aí, a lei é santa, justa e boa, e hoje nós vamos ler lei e graça. Muito bom. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia que Ele tem nos concebido, E que Deus vem nos abençoando e o Espírito Santo sendo derramado sobre nós para entender as palavras de Deus nesses últimos dias que nós estamos. Amém? Queridos, oremos. Vamos agradecer nosso Pai. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje, pela tua graça. Glorioso Senhor, toma conta dos meus irmãos que estão neste momento desempregados, toma conta dos meus irmãos que estão enfermos, minhas irmãs, que o Senhor possa abrir a porta de um emprego para cada um deles e abençoar esses que estão afadigados, doentes nos hospitais neste momento. Graças te damos, Senhor, porque sabemos quando o Senhor voltar, tudo isso vai acabar. Obrigado por estudo de hoje, a lei e a tua graça. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, queridos. Essas duas, a lei e a graça, essas duas palavras andam juntos, Lei e graça. Não se opõe, a outro, mas tem funções diferentes. Uma não se opõe à outra, mas elas têm funções diferentes. A função da lei nunca foi perdoar, salvar ou purificar, dos nossos pecados, a lei. A função da lei foi simplesmente como um espelho moral de mostrar para nós o pecado. Essa é a função da lei. Mas a graça de Jesus, porque o estudo é a lei e a graça, mas a graça de Jesus e o seu sangue nos purifica de todo pecado, Os deuses que as nações adoravam naquela época, e até hoje, viu, queridos? Eram demônios disfarçados. Eles eram, estáveis, imprevisíveis, deixando as pessoas incapazes de saber o que eles desejavam e o que lhe agradavam também. Mas o nosso Deus, o Criador do céu e da terra, e do mar e das fontes das águas, o Deus da Bíblia, por outro lado, dá instruções claras e precisas sobre a sua vontade e aquilo que agrada a Deus. Está claramente revelado na sua santa lei, tudo isso. No entanto, a lei de Deus não pode salvar do pecado, nem pode transformar o coração. Esse não foi o propósito para o qual a lei foi fundada, queridos. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31, versículo 31, está escrito assim, Vamos ler até o 34 aí, Está escrito assim, Jeremias 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não bastante eu haver desposado, diz o Senhor. Então o Senhor aqui está dizendo para nova, para o novo, porque aqueles que ele tirou do Egito falharam, não cumpriram a aliança de Deus. E ele fala aqui no versículo 33,
Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis e também no coração lhe escreverei. E eu serei Deus e eles serão meus povos. Deus está falando que na mente vai colocar e vai imprimir no nosso coração a santa lei. Meu irmão querido, agora Paulo pergunta aqui também, né? Mas em Jeremias primeiro, veja qual é a promessa que Deus fez. Deus fez uma promessa. Essa era a obra do Espírito Santo. Fazer o quê? Gravar a lei de Deus na nossa mente, tá? Colocar no coração, escrever no nosso coração. O apóstolo Paulo pegou esse texto de Jeremias 31, 33, o apóstolo Paulo, e escreveu esse texto lá em Hebreus. Lá em Hebreus ele escreveu esse texto. Hebreus 8, versículo do 8 a 12. A lei de Deus tem que ser gravada na nossa mente, meu irmão, ligada ao nosso próprio caráter. Paulo escreveu isso. Só Deus é capaz de escrever a lei no nosso coração, viu? E ele prometeu fazer isso em favor do povo da aliança. Essa promessa está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Deus prometeu fazer isso, né? Fazendo uma aliança no livro de Hebreus 8, 10. Amados, aqui está a promessa de Jesus Cristo. Em Hebreus 8, 10 está a promessa de Jesus Cristo. Nós podemos ler Hebreus 8, 10. Vamos ver aqui, ó. Já estamos aqui mesmo, né? Não custa nada, né? Você vir aqui em Hebreus 8, versículo 10, está escrito assim, ó. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Veja que Paulo pega o mesmo texto de Jeremias e coloca também em Hebreus, para os tempos modernos, para a nova aliança, para o Novo Testamento. Você está entendendo, queridos? Meu amado, aqui está a promessa de Jesus Cristo. No Novo Testamento, a lei, né, é tão válida quanto no Velho Testamento, quanto no Novo. Mas, já no Novo Testamento, Deus, sabe o que ele faz? Promete tirar essa lei das duas tábuas, né? E gravar na mente e no nosso coração. Viu? Daquele que foi, né, convertido e resgatado pelo sangue de Jesus. Desses, ele vai imprimir no seu coração, na sua mente, gravar na sua mente. Porque aqueles que ainda não foram, vai ter que se redimir, aceitar Jesus, o Espírito Santo. Queridos, não existe salvação pela obediência ou pelas obras, viu? Tá? A salvação, desde o Jardim do Éden, foi pela graça, onde o Cordeiro foi morto, lembra? Ali no Jardim do Éden, né? Isto é graça, meu irmão. Isto é graça, que foi prometida através de um Cordeiro morto que assumiu um pecado de 4.000 anos, depois do pecado que já existia ali com Adão e Eva. O Cordeiro veio. Esse Cordeiro é o Filho de Deus, que encarnou e se tornou um de nós, já assumindo 4 anos de pecado, 4.000 anos. Desde o Jardim do Éden, o sermão que Deus está pregando até hoje é a salvação pela graça, em Jesus. É os que são salvos pela graça têm o prazer de obedecer os mandamentos. Todas aquelas pessoas que são salvas pela graça têm o prazer de obedecer os mandamentos de Deus. Viu?
Não guardamos a lei para ser amado. Sabia? Pelo Senhor. Nós não guardamos a lei para ser amado pelo Senhor. Mas guardamos os mandamentos porque já somos amados. Entendeu? E, portanto, amamos a Deus e ao nosso próximo. Como fala lá em João 14,15. Né? João 14,15. Se me amares, guardarei meus mandamentos. Jesus fala. João 14,15. Veja que Jesus não está dizendo, se você me ama, não precisa guardar os meus mandamentos. Ele fala ao contrário. Se me amares, guardarei meus mandamentos. Porque eu guardei os mandamentos do meu Pai. João deixa bem claro aqui, João 15,10, né? Jesus dizendo, se me amares, guardarei meus mandamentos. João também 15, João 14,15, desculpa, viu, irmãos? Eu falei João 15,10, que eu estou na cabeça aqui com João 15,10, que é onde Jesus fala, eu guardei os mandamentos do meu Pai, por isso que eu permaneço no amor dele e ele em mim. Jesus guardava os mandamentos. Guardava a lei. Agora, onde está escrito, se me amares, guardarei meus mandamentos, é João 14,15. João 14,15. Tá? Amados, veja, repetindo, que Jesus não está dizendo, se você me ama, não precisa guardar os mandamentos. Ele fala ao contrário. Se me amares, guardarei meus mandamentos. A lei de Deus só serve para aqueles que amam a Deus, queridos. Sabia? Os que são salvos em Jesus Cristo. Os que são salvos em Jesus Cristo têm o prazer de guardar a lei de Deus, sabia? Pulsa dentro dele guardar as leis de Deus. E Deus fala que vai imprimir na sua mente e gravar no seu coração as leis dele. Meus queridos irmãos, como seria um país, que nem eu já falei para vocês, sem lei? Existia lei no céu? Não, existe até hoje. Os anjos cumprem lei. Lá tem um rei, que diz que toma conta. Tem regras, tem estatutos. Deus decidiu botar essa lei agora em letras humanas e deixar para nós. Por isso que Paulo fala, como é que eu vou saber o que é pecado se a lei não me mostra? O salário do pecado é a morte, concorda? Está escrito na Bíblia. E a transgressão da lei é pecado. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 4. Quem transgride da lei está pecando. Próximo estudo. O amor e o cumprimento da lei. Vamos entender isso. O amor e o cumprimento da lei, amados. Lei e graça andam juntos, de mão dadas. Cada um na sua função. Mas andam juntos. Não pode ficar separado. Amém? Que a graça do nosso Senhor seja estendida sobre você e sobre mim, para nós seguir guardando as leis de Deus até ele chegar. Tá? O amor e o cumprimento da lei é o estudo de amanhã. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Que a graça do nosso Senhor tome conta de você. Você dos Estados Unidos, você lá do Japão, da França, da Alemanha, né? De Portugal, né? Você do meu país aqui, a capital do Nordeste, quase todos, né? Obrigado aí pela força. Se inscreve aí, continua se inscrevendo, continua compartilhando, mostra isso para as pessoas. Isso vai fortalecer as pessoas cada vez mais, guardar os mandamentos de Deus. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã. Amanhã nós estamos juntos de novo. Em nome de Jesus Cristo. Tchau.